Vocês estão me ouvindo Tranquilo. bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, ok. Vamos lá, então. Bom, Sim. ok. Eu me chamo Anivaldo Sérgio Miguel, né? Eu sou natural aqui de Varginha e sou educador. Já me formei em 2000. Em 99 eu me formei em História, né? Depois, em 2002, eu me especializei em Filosofia e Existência pela Universidade Católica de Brasília. E o interesse da minha pesquisa, ele brota no chão de sala de aula, né? Como educador, porque desde 2000 eu comecei a trabalhar e minha experiência é apenas nas escolas privadas, né? Eu só trabalhei nas escolas privadas, inclusive nas universidades privadas também, né? E embora a minha formação seja da escola pública, então eu vim da escola pública e depois eu começo a trabalhar na escola privada. E o meu campo de pesquisa, o meu tema de pesquisa, né, indagando a diversidade étnico-racial no conselho de classe, né? Um estudo de caso de uma instituição de ensino particular do sul de Minas, né? Então, perceba que é um tema bastante amplo, porque ele tem mais de um viés, né? Eu vou trabalhar a diversidade étnico-racial, o conselho de classe, numa instituição privada, né? De início, eu pensei em trabalhar a questão da diversidade étnico-racial, o conselho de classe, mas numa escola pública. Mas já tem muita pesquisa nessa área, né? Então, o meu orientador, o professor Natalino, eu esqueci de dizer, eu sou orientando o professor Natalino, né? Ele me sugeriu que eu pudesse mudar, né, para a questão privada. Então, essa é do ponto de vista da hipótese, né? Por que eu comecei a pensar esse tema, né? Discorrer sobre esse tema? Por conta da minha participação nos conselhos, né? Então, eu percebia que quanto mais escura fosse a cor, né, a pele de uma pessoa, mais complicada, caso fosse necessário uma inferição, uma intervenção do conselho para deliberar sobre aquela pessoa, mais complicada era a sua situação. Compreenderam? Então, começa daí as minhas inquietações, né? E aí eu falei, bom, então, esse é um campo interessante para poder trabalhar, para poder pesquisar, né? E um dos desafios sobre essa questão é o fato da pesquisa que eu estou empenhando, existe um vínculo empregatício, né, entre mim e a instituição pesquisada. Então, esse é um dificultador, né? O outro dificultador é o fato de eu ser negro, né? Pesquisando sobre dilemas e vicissitudes e agruras do povo negro, né, de estudantes negros que, imbuídos de um determinado capital, eles têm condições de entrar, optam pela escola privada, né? E então, para poder lidar um pouco com essa questão, aí durante a revisão bibliográfica, eu fui ao encontro, né, por sugestão do meu orientador, Roberto da Mata, né, quando ele trabalha a questão do estranhamento, né? Vocês que são estudantes de graduação, esse é um fator fundamental no trabalho de pesquisa, né? Um estranhamento em relação ao objeto a ser pesquisado, né? Para a gente para não ficar uma pesquisa tendenciosa e tal e tal. Essa foi a preocupação do professor e minha também, né? Então, o Roberto da Mata, ele trabalha muito na questão do estranhar o exótico, né? Estranhar, ele diz assim, ó, de tal modo que vestir a capa do etnólogo é aprender a realizar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente sentida nas seguintes formas, né? Transformar o exótico no familiar, né? E transformar o familiar no exótico. E em ambos os casos é necessária a presença dos dois termos, né, que representam dois universos de significação. Compreenderam? Então, esse foi no primeiro momento assim, o primeiro desafio já aparente lá na minha entrevista do mestrado, né? Quando eu fui inquirido, assim, eu percebi a preocupação dos professores da banca em me apontar essa dimensão do estranhamento em relação ao objeto pesquisado, né?
Bom, como problema de pesquisa, né? Assim, então, a pesquisa ela impõe-se a partir do seguinte questionamento, né? Como a diversidade étnico-racial é tratada pelo Conselho de Classe em uma instituição de ensino particular do sul de Minas, né? E, de maneira complementar a essa indagação, né, outras indagações também são possíveis, porque o tema da pesquisa é sobre indagação, né? Então, qual é a percepção dos estudantes negros e negras, brancos e brancas, em relação ao trato da diversidade étnico-racial na instituição, né? Quais são os silenciamentos, apagamentos, as invisibilidades voltadas para a promoção da diversidade étnico-racial, tanto nos atos deliberativos, né, pelo Conselho, como também em toda a vida escolar, né, em toda a vida escolar, todo o cotidiano do menino, compreenderam? E com o objetivo geral, né, o estudo tem como objetivo compreender como a diversidade é tratada pelo conselho de classe em uma instituição particular do sul de Minas, né? E os objetivos específicos, quais seriam, né? Porque aí tem um momento aqui que nós já vamos estar indo para uma outra etapa, né? Dada toda a dificuldade de quarentena e tal, mas analisar atas, registros, documentos produzidos nas reuniões, né, realizadas pelo Conselho, tendo em vista perceber como é a abordagem da diversidade étnico-racial emerge, né, ou não, nesses documentos. Né? Então, no sentido de uma pesquisa documental mesmo, né, para ir ao encontro dessas informações e realizar um levantamento, né, estatístico de quantos estudantes negros estão matriculados na instituição, investigar se há critérios de autodeclaração por parte dos discentes e de seus respectivos responsáveis, realizar diálogos com os discentes docentes, né, brancos, negros, tendo em vista perceber as suas percepções relacionadas à abordagem da diversidade étnico-racial, né? Também, colegas, registrar reuniões do conselho de classe no sentido de perceber a dinâmica no trato da diversidade, né? Então, aí, imbuído da ata, né, ir ao encontro numa perspectiva qualitativa, né, de como é que é esse trato, né? Qual é a dinâmica em relação a a diversidade. E analisar as argumentações deliberativas, né, extraídas de documentos, né, em contraste com as percepções estudantis. Então, se vocês perceberem, o conselho de classe, pelo menos nas instituições que eu trabalhei até hoje, ele não parte de um princípio de gestão democrática, né? O conselho ele tem poder deliberativo, mas por outro lado não há um espaço em que o aluno ou os familiares desse aluno em questão é ouvido, é escutado. Né? Então a gente pensa em trabalhar numa perspectiva de refletir sobre o lugar de fala, né? Desse menino, desse aluno, desse estudante que tem os seus destinos, né, na mão de um conselho constituído, na sua grande maioria, por professores não negros, né, brancos. A metodologia da pesquisa, né, então, é uma fase importante, né, para a gente poder apurar melhor os resultados e ir ao encontro das melhores informações. Ela, dada a complexidade do presente estudo, é justo que nós utilizamos mais de uma metodologia, né? Mais de uma metodologia, e a fim de melhor captar os meandros que compõem o fenômeno, né? Uma das metodologias é o estudo de caso, que está no tema do trabalho, né? O estudo de caso. A partir de teóricos como o Bogdan, o Wynne, né, que podem nos auxiliar, né, nesse estudo de caso, no sentido de captar as melhores informações. Tá? Será possível uma melhor compreensão dos diálogos, né, com vista a compreender suas percepções relacionadas à abordagem da diversidade étnico-racial e de analisar qualitativamente as argumentações deliberativas extraídas dos documentos em contraste com as percepções dos estudantes. Né? Nesse sentido, pretende-se contemplar, né, o quarto e o sexto objetivo do estudo.
O estudo também ele vai utilizar da pesquisa documental, né, com a finalidade de contemplar as prerrogativas pleiteadas no primeiro e no segundo, no primeiro, no segundo e no terceiro objetivo do projeto, né? E atentando para os registros das atas, dos diários, na missão da instituição, que podem ou não apontar as subjetividades presentes nas narrativas que sustentam as deliberações de um conselho de classe, certo? Além, né, de, por esse método também, a gente dá conta de mapear quantitativamente o número de estudantes negros e negras que passaram pela instituição nos últimos anos, certo? Aqui, né, a priori, né, do labor da pesquisa, eu adianto, não é muito expressivo o número de estudantes negros, né, mas eles existem, né, eles existem. Pretende-se realizar também grupos focais, né, com os discentes e docentes, familiares, tá? O uso dessa técnica, né, do grupo focal, tem em vista propiciar lugar de fala, que eu falava outrora, em que diferentes atores, né, eles possam manifestar suas percepções relacionadas à diversidade étnico-racial, e a atuação do conselho, por um lado, e por outro, viabilizar condições para que o estudo também possa ser percebido a partir de um viés dialético, né? Porque se tem um outro lado, né, é possível que haja dialética, né? Aliás, a dialética, segundo Hegel, ela só existe por conta do reconhecimento. Quer dizer, então, o corpo docente precisa reconhecer que existe um outro grupo, né, que está apagado, que está silenciado, por exemplo, né? A partir do reconhecimento, aí, na possibilidade de decisões discriminatórias e preconceituosas, né, na possibilidade e do reconhecimento é possível o combate, né, levando-se em conta os vários dispositivos legais, né, que dispõem hoje a nação, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista da própria educação mesmo, né? Para uma melhor compreensão dos registros obtidos do grupo focal, né, então nós vamos incluir, a posteriori, a análise de conteúdo, né, cujo objetivo principal será compreender em profundidade o fenômeno analisado em questão por meio de interferência interpretativa, né? Então, aqui, a contribuição da Bardan, né, no sentido da análise de conteúdo, né, enquanto método, ela pode nos auxiliar nesse sentido. Para tanto, aqui está tranquilo. Aí, dando sequência, pensamos num capítulo, né, na revisão de literatura, eu abri um subtópico em que eu vou trabalhar o conselho de classe, origens, definições e problematizações, né? Então, nesse capítulo, nesse tópico, nós vamos estar discorrendo um pouco sobre o conselho de classe, né, como é que ele se estrutura, lá dentro do seu sentido etimológico, né, sua história, e aí nós temos aqui a contribuição bem expressiva da Ângela Dalben, né, que discorre também com muita propriedade, uma sumidade, no sentido sobretudo na gênese, né, dessa discussão, do conselho de classe, né? E aí, a partir da criação e implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93/94, né, e à luz da Constituição Federal de 88, né, percebe-se um expressivo avanço nos estudos que norteiam esse fórum tão importante, né, na comunidade escolar, né, abrindo com isso possibilidade para que esse instrumento, no caso o Conselho, não configure apenas como uma instância isolada, né, de ensino-aprendizagem, mas que ele possa criar as condições necessárias para uma melhor participação de toda a equipe da escola, né, incluindo os estudantes e seus familiares, certo? Então, tentando, né, porque eu dou aula de filosofia, né, minha formação é história e filosofia, aí, a partir de uma revisão, a gente fica muito etéreo, né, então, tá tentando trazer um pouco mais, aterrar um pouco mais, né, o projeto, aí nós incluímos aqui a questão dos dispositivos legais, né, do projeto político pedagógico, né, regimento interno, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, para estar auxiliando nesse debate, né, nessa discussão. E dialogando também entre si, né?
Bom, a partir disso, consoando uma perspectiva mais democrática, né, participativa, tornando-se uma instância fundamental do sistema educacional. Então, essa discussão, ela não é novidade na escola pública. Né? Existem esforços no sentido da implementação, né, daquilo que assevera a 93, 94. Entretanto, na educação privada, isso ainda é muito complicado. Né? É um terreno muito melindroso, assim, da questão da participação de uma gestão democrática e tal, tal. Ainda assim, é possível encontrar situações em que o conselho ele é tido como uma instância puramente punitiva, né? Em que a equipe da escola assume um papel absurdamente burocrático, né? Balizado quase sempre por uma razão estritamente instrumental, né? Silenciando os estudantes em nome de uma objetividade que sustentam decisões que passam ao largo dos princípios constitutivos da Carta Magna, né? E da Lei 93, 94. Tá? Bom, dando sequência, então, para essa discussão, o Libânio ele tem contribuições bem importantes, né, nesse sentido, dessa realidade, né, desse cenário que eu apresentei acima. Aí, diante de tudo isso, né, as reuniões do Conselho, elas parecem ser um dos poucos espaços em que as diferentes visões de ensino de mundo se encontram, né? Entretanto, nesse momento do cotidiano escolar, essas visões não têm encontrado espaço para se confrontarem. Né? Então, daí emerge a inquietação do estudo, né? Que é a dimensão democrática e participativa. Né? E, de acordo com o regimento interno da escola investigada, que aí eu fui ao encontro, né? Eu apropriei do regimento interno da escola e do projeto político-pedagógico, é compromisso da escola garantir a formação plena do cidadão e cidadã, né? Capaz de perceber o coletivo, né? Terem uma ação solidária, contribuírem para o fortalecimento e coesão do grupo, tudo isso está inserido no regimento interno da escola, né? E aí o conselho de classe, ele insere-se como um órgão importante do regimento interno, né? E segundo as prerrogativas desse regimento, ele tem por objetivo fazer uma avaliação coletiva no processo de ensino e aprendizagem. Então, a escola ela tem alguma preocupação em relação à temática estudada. Tá? Entretanto, indagamos, né? De que maneira a diversidade étnico-racial, enquanto parte da construção formativa, é tratada na instituição, né? E quando levamos em consideração a quantidade de negros existentes em nossa sociedade. Compreenderam? Então, diante dessas considerações, esse estudo ele torna fundamental. Por quê? Porque ele tem a pretensão de promover um aprofundamento que dê conta de interseccionar o conselho de classe e as relações étnico-raciais para que as possibilidades, limites e desafios dessa imbricada relação possam ser evidenciados. Compreenderam? Visto que, tendo como pano de fundo o projeto político-pedagógico da escola e o regimento interno, as questões arroladas pela Lei 10.639, alterada pela Lei 11.645, elas não são contempladas, compreenderam? Elas passam ao largo daquilo que preconiza o regimento e o projeto político-pedagógico. Né? Então, nesse sentido, valer o que a Lei 93/94, né, no artigo 12, inciso 6º, que preconiza uma articulação com as famílias, integrando escola e sociedade. Isso não é ainda uma realidade, não é uma realidade. Isso eu posso afirmar categoricamente, a revelia, né, de ainda não ter ido a campo. Tá? Mas isso será bem estruturado no decorrer do projeto. E aí, em função disso, é comum professores admitirem preconceito e discriminação na sociedade, né? E confessarem que conhecem pessoas preconceituosas. Né? Porém, eles têm dificuldade de admitir que exista em suas escolas, e muito menos que ele seja preconceituoso. E aí, quais seriam, então, as fundamentações que sustentariam a prática do racismo, da discriminação racial e mesmo do preconceito racial? Né? Que é um dos
um dos objetos de pesquisa, da pesquisa, né, das narrativas que sustentam, né, a reprovação, por exemplo, dos alunos. Né? De outra forma, quais seriam as diferenças fenotípicas suficientes para sustentar o dado de que existem raças superiores e inferiores? Certo? Então, aí, a partir desse momento no projeto, eu discorri um pouco sobre fiz uma genealogia, né, do estudo da raça, do racismo, do preconceito, da discriminação, né, alicerçado pelo professor Antônio Sérgio Guimarães. Eu discorri um pouco sobre a questão do Gilberto Freire, né, do mito da democracia racial, refutado por Florestan Fernandes, tá? A professora Maria Aparecida Bento também tem contribuições importantes nesse momento aqui do projeto, e, sobretudo, a professora Nilma Gomes, o próprio professor Natalino, né, o professor Silvio de Almeida, tá? E o mais, assim, a importância fundamental, o movimento negro, né? Também, que muito desses avanços aconteceu em função do empenho e da articulação do movimento negro, né? Bom, a despeito do projeto político-pedagógico, já encerrando, sobre a Lei 10.639, observa-se, conforme eu falava, uma ausência dos elementos que norteiam essa importante medida e concomitante silenciamento acerca da sua implementação. Né? E aí, sobre o papel de uma instituição de ensino privado no tocante à diversidade étnico-racial, cabe aqui um questionamento. Por quê? Visto que a instituição, ao posicionar-se como um poderoso aparato ideológico, né, sobretudo quando reproduz a lógica de uma sociedade racista, estaria com isso inexoravelmente contribuindo para a manutenção de um sistema que goteja subjetividades com teor racialista, né, e que seriam operacionalizados com expressiva eficácia, no nosso caso, pelas instituições educacionais. Compreenderam? Então, eu percebo, repito, né, a priori do labor da pesquisa de campo, uma caixa de Pandora, né, num segmento da sociedade muito melindroso, né, mas que eu acho fundamental, de suma importância, a gente estar pesquisando. Né? Para tanto, é necessário, né, importante debruçar sobre a realidade dos estudantes negros que optam pelo ensino privado, né, partindo do seguinte questionamento: se a sociedade como um todo reproduz racismo institucional aliado a uma lógica sistema, como esse fato pode operar no cotidiano dessas crianças e adolescentes, jovens, né? Então, na minha vida, né, de docente, eu vi muitos meninos negros e negras abandonados, né, numa ilha, porque eles são minoria, né, do ponto de vista sociológico, e são minoria do ponto de vista quantitativo, né, mas estão lá. Né? Sobre os pressupostos supracitados, que versam sobre o racismo e seus desdobramentos no Brasil, então é fundamental inserir o branco nessa discussão. Sacaram? Porque nós estamos falando, até agora eu falei de negritude, então vamos começar a falar de branquitude, né? E chamar esse grande contingente de professor branco, né, que está lá na escola privada, para poder fazer uma discussão. Compreenderam? Visto que a elite branca brasileira, imbuída de uma racionalidade intencional, ela fez uma apropriação simbólica da sua condição de superioridade, né, fortalecendo com isso o branco em detrimento dos demais grupos. A professora Cida Bento, ela discorre com muita propriedade sobre essa questão aqui da branquitude, né? Tem um estudo bem interessante, a professora Cida Bento, assim, para mim, eu não a conhecia e tornou-se, assim, bem revolucionário, tá? Bom, já concluindo, diante desse cenário que estudantes negros são estigmatizados, excluídos, a revelia do que assevera a Lei 10.639, que traz no seu bojo a premissa de transformar o meio escolar em um lugar de respeito e reconhecimento das identidades, para que a cidadania possa ser concebida com participação e pertencimento, é justo, então, que afirmar que nós estamos diante de uma profunda contradição, né? Contradição essa que vai redundar, inevitavelmente, em limites importantes do conceito de classe, sobretudo quando tomamos esse como a instância mais importante da escola, né? Contribuindo para o fracasso escolar de estudantes negros e negras.
né? Nesse caso, a professora Nilma Gomes, ela, sobre o fracasso escolar, né, dos estudantes negros e negras, ela tem, assim, contribuições bem interessantes, tá? Mais do que procurar culpado, já concluindo, mais do que procurar culpado para essa realidade, urge pensarmos, então, uma gestão que possibilite formação continuada aos quadros de docentes e serviços, para que essas questões, né, à luz dos imperativos que versam sobre o campo da educação e das relações étnico-raciais, sejam compreendidas. E ao serem efetivamente implantadas, né, elas possam contribuir para que tenhamos um projeto político, pedagógico, participativo, de fato, né? E a partir daí a gente dá conta de formatar um conselho de classe em consonância com o que sugere os dispositivos legais outrora citados. Bom, eu disse aqui alguns teóricos, né, referencial teóricos que estão me auxiliando nessa pesquisa, e agora a segunda parte, a segunda etapa, nós pretendemos submeter à comissão o projeto e partir para a pesquisa de campo, né, com alguma dificuldade, né, levando-se em consideração a quarentena e tal, mas agora vamos para uma outra etapa, né, do projeto para ir ao encontro das indagações e das inquietações produzidas até aqui. Bom, foi isso. Eu espero que tenham entendido e coloco-me à disposição a qualquer dúvida. Valeu, muito obrigado. Nivaldo, a gente que agradece, né, seu trabalho muito bom, muito importante, exposição muito clara, muito rica. Então, quero agradecer também ao Anivaldo, assim como agradeci o Douglas pela apresentação, que eu conhecia mais o trabalho do Douglas, porque eu oriento ele, mas o seu trabalho também, Anivaldo, instigou bastante a gente, deixou a gente bem provocado no bom sentido intelectual. Eu vou parar de gravar para a gente ficar à vontade nesse momento, né?